São estes problemas que na vida tentam, querem separar-me de uma paz que um dia encontrei. E por ela me entreguei assim, corpo, espírito, alma e coração. Na realidade, mesmo assim eu sei, sim, eu sei que Cristo é meu restaurador fiel. Tenho nele a minha fé selada, o Consolador habita em mim. Cristo, minha rocha, meu restaurador fiel. Cristo, minha rocha, meu restaurador fiel. E por ele me entreguei assim, corpo, espírito, alma, coração. Assim, nos meus dias, que a alegria ser um provador de confiança. Eu tenho os olhos no futuro, desde há muito tempo escrito foi, já escrito foi, só assim consigo me soltar. Para então louvor da glória ser de Jesus Cristo, minha rocha, meu restaurador fiel. Cristo, minha rocha, meu restaurador fiel. Só assim consigo me soltar. Para então louvor da glória ser de Jesus Cristo, minha rocha, meu restaurador fiel. Cristo, minha rocha, restaurador fiel. Cristo, minha rocha, restaurador fiel. Cristo, minha rocha, Deus restaurador fiel. Cristo, minha rocha, o restaurador fiel. Glória a Deus, a paz do Senhor, amados irmãos. É com muita alegria que estamos aqui mais um dia para meditarmos um pouco na palavra do Senhor. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê sabedoria, porque a sabedoria vem do alto, a sabedoria vem do Senhor e o conhecimento vem dele. Se o Senhor não nos ajudar, se o Senhor não nos der esse conhecimento, esta sabedoria, não adianta. E o segredo para isso é buscar o Senhor. Amados irmãos, nós vamos meditar aqui em Tiago, o apóstolo Tiago. O tema principal da carta de Tiago é a fé vivida, ser um praticante, não apenas um ouvinte da palavra do Senhor. Nós devemos ser, é uma fé vivida, nós devemos ser praticante e não apenas um ouvinte. Nós não devemos só ouvir a palavra de Deus, nós devemos praticá-la também. Este tema é desenvolvido tendo em vista o conflito social entre ricos e pobres. Vamos meditar na palavra do Senhor. O Senhor é um Deus zeloso, é um Deus que cuida, é um Deus que nos ama, é um Deus que nos ajuda. Vamos orar, irmãos. Pai, estamos aqui na Tua presença, Senhor, mais um dia na Tua presença.
Primeiro, para te agradecer por tudo, para te agradecer por esta semana que está se começando, pelo dia que passou de hoje. Abençoa teus filhos, abençoa a tua igreja, Senhor. Abençoa a minha vida, Senhor. Repreende todo o mal, toda a fúria. Guarda-me dos inimigos, cuida-me dos meus opressores, cuida-me, Senhor, daqueles que se levantam contra mim, Jesus. Senhor, perdoa minhas falhas, minhas obras, pensamento, tudo aquilo que eu fiz e vou fazer ainda. Perdoa-me, Senhor, que não é do teu agrado. Me perdoa, Pai. Perdoa, Senhor, tudo aquilo que eu tenho feito que não é do teu agrado. Eu te peço perdão, Senhor. Abre a porta da palavra, me ensina, Senhor, a viver uma vida diferente, Senhor, uma vida. Me ajuda a ser santificado cada dia mais através da tua palavra. Cada dia mais que eu leio um texto da tua palavra, Senhor, eu fico mais crente, Senhor, mais fiel a ti. Me ajuda a te buscar, me ajuda a ser sincero, Senhor, me ajuda a ser transparente. Senhor, perdoa minhas falhas, perdoa meus erros, tudo aquilo, Senhor, que eu tenho te desagradado. Me perdoa, Pai. Ajuda a tua igreja, ajuda teus servos, cuida dos obreiros, pastores, Senhor. Ajuda a tua igreja, Senhor. Levanta homens fiéis à tua palavra, homens que têm direção, Senhor, homens que têm fidelidade contigo, Jesus. Levanta obreiros, mulheres guerreiras, Senhor, para batalhar a favor do teu reino. Guarda a minha vida, Senhor. Me ajuda a ser um homem desses, me ajuda a ser um guerreiro desses, Senhor. Me ajuda a ser mais crente, me ajuda a te buscar mais. Me dá força a cada dia, tira a tristeza do meu coração, tira toda a aflição que possa vir contra a minha vida, Senhor. Acalma o meu coração, Senhor. Acalma a tristeza do meu coração, Senhor. Perdoa minhas falhas e meus erros, Senhor. Ó Pai, abençoa teus filhos, Senhor, que estão necessitando de algo de ti. Abençoa a tua igreja, abençoa, Senhor, teus filhos. Nos ajuda a falar da tua palavra nesta noite. Usa-me como canal de bênção para o teu povo, Senhor. Eu de mim mesmo eu não tenho nada, Senhor. Eu sou pó e cinza, Senhor. Mas a tua misericórdia é grande sobre as nossas vidas. Abençoa, Senhor, aqueles necessitados, órfãos, a viúva, Senhor. Cuida de todos, Senhor. Cuida da tua igreja, cuida dos missionários, Senhor. Cuida daqueles que estão, Senhor, pregando a tua palavra, levando o ide da tua palavra, Senhor, aqueles que necessitam, aqueles que ajudam na tua obra, aqueles que fazem a tua obra com amor, aqueles que dão o alimento a quem necessita, Senhor. Abençoa, Senhor, tantas igrejas ricas aí, Senhor, e quantas pessoas têm perecido ao seu redor, Jesus. Levanta homens compromissados com a tua palavra, compromissados com o teu reino, Senhor. Abençoa a tua igreja, abençoa a irmã Sandra, abençoa a pastora Rosinete, Senhor. Está ali em Belém do Pará, chegou agora à tarde. Abençoa a sua filha, Senhor, dê força a ela. Ajude a ela nesta caminhada, Senhor. Ajude seu genro, pastor, seu genro, irmão. Ajude Dudinha, sua filha, ajude sua família em geral. Ajude, Senhor, o ministério da tua serva. Ajude a Alana, Senhor, chegue com ó Deus. Eu quero te clamar neste momento que o Senhor ajude a Alana, Senhor. Que a misericórdia dela, Senhor Deus, repreende aquele mal, Senhor, aquele inimigo que aflige a sua vida, Deus. Guarde ela, Senhor, proteja ela de todo o mal, Senhor. Dê vitória a ela, dê sabedoria a ela, Senhor. Só o Senhor pode entrar naquela mente e mudar a história da vida daquela minha sobrinha. Guarde ela nas tuas mãos. Ó Senhor, como eu queria poder fazer algo por ela, Senhor. Mas, ó Pai, só o Senhor tem esse poder de fazer. Porque, Senhor, nós temos tentado dar conselho, mas é difícil. Cuida dela, Pai. Ajuda ela, chega com milagre na vida dela, Senhor. Guarde a minha vida, Pai. Repreende a fúria do inimigo contra a minha vida. Assim eu te entrego, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos,
Vamos clamar ao Senhor. Estamos vivendo tempos difíceis, lutas travadas. Devemos clamar pelos nossos amigos, pelos nossos familiares. Clame ao Senhor pela sua vida e pelos seus, porque o mundo, o inimigo tenta destruir a todo momento alguém que tem um compromisso com Deus. Vamos orar, irmãos, vamos agradecer a Deus, vamos ser gratos a Deus por tudo, porque o Senhor tem sido fiel em nossa vida. Vamos orar mais uma vez, Senhor, e agradecer por tudo. Vamos ler a Tua palavra, Jesus. Vamos meditar no Teu texto, Senhor. Abra a porta da palavra e nos ajude, Pai. Vamos, irmãos, ler a palavra de Deus. Vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Aqui no apóstolo Tiago, vamos começar. Meus irmãos, tenham por motivo, capítulo 1 em diante, do versículo 2. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz a perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. 1 Pedro 1, versículo 6. 1 Pedro 1, versículo 6. Diz aqui, amados irmãos, nisso vocês exultem, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, embora que você esteja triste pelas provações que você tem passado, suporte. Deus ele nos exorta a suportar as provações. De fato, passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé por vocês produz perseverança. Amados irmãos, Romanos 5, versículo 3, vamos ver aqui o que Jesus fala aqui através do apóstolo Paulo. Em Romanos, capítulo 5, versículo 3. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. A esperança não nos deixa decepcionados, por isso é bom a gente confiar no Senhor e ter esperança no Senhor, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amados irmãos, aqui também diz assim, ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos. Nós devemos ser perfeitos diante de Deus. A perseverança deve ter ação completa para que eu e você sejamos perfeitos. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 48. 5, versículo 48. Diz assim, amados irmãos, portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês, que está no céu. O nosso Deus é perfeito, por isso que nós devemos perseverar e confiar no Senhor. Você pode estar triste pelas consequências da provação, mas suporte, tenha fé em Deus, que Deus vai chegar com providência na tua vida. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com a generosidade,
Como é bom a gente pedir sabedoria a Deus. Como é bom a gente saber resolver um problema. Como é bom a gente ter o conhecimento da palavra de Deus. Ele diz aqui: se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovação, e ela lhe será concedida. Peça a Deus tudo aquilo que você pedir a Deus com fé e determinação, Deus vai te conceder. Muitas vezes nós temos o pedido ao Senhor, mas muitas vezes a nossa fé está fragilizada pelos problemas que nós passamos. Aqui, amados irmãos, em Provérbios capítulo 2, Provérbios capítulo 2, Provérbios capítulo 2, Provérbios capítulo 2, Salomão diz assim, Provérbios capítulo 2, do versículo 3 ao 6, ele diz assim: sim, se você pedir inteligência e gritar por entendimento, se buscar a sabedoria como busca a prata, e a procurar como se procura tesouros escondidos, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Amados irmãos, o temor do Senhor, o temor ao Senhor, você temer a Deus, que um dia Ele vai vir e Ele vai nos buscar, e temer a Deus e buscar Ele com sabedoria, buscar Ele com inteligência. Amados irmãos, sim, se você pedir inteligência e gritar por sabedoria, gritar por entendimento, se buscar a sabedoria como busca a prata, como você busca o seu sustento, a prata aqui significa o seu sustento. Você não sai todos os dias para batalhar, para lutar pela sua vida, pela sua necessidade diária de vida. Então você busca ao Senhor com essa mesma determinação e a procurar como se procuram tesouros escondidos. Então você entenderá o temor ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Irmãos, como é bom conhecer a Deus profundamente, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Mas, irmãos, como é bom buscar ao Senhor. Peça, porém, com fé. Peça a Deus algo que você necessita com fé. Em nada duvidando. Não duvide, irmãos, daquilo que você está pedindo a Deus. Tenha fé em Deus. Busque a Ele. Faça aquilo que você está querendo diante de Deus. E faça as coisas que Deus quer que você faça. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. A onda do mar, ela vem e vai, vem e vai. Você tem que ter fé, determinação daquilo que você quer. Amados irmãos, aqui em Efésios, capítulo 4, versículo 14. Vamos meditar aqui, amados irmãos. O que é que o apóstolo Paulo fala aqui em Efésios? Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, versículo 14. Ele diz assim, amados, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem o erro. Nós devemos ter segurança naquilo que a gente serve ao Senhor. Você deve ter segurança naquilo que você está
determinado para o Senhor. Não seja como a onda do mar. Não vá buscando qualquer doutrina. Não vá buscando qualquer igreja. Não vá buscando qualquer dons espirituais, profecias. Se fortalece no Senhor, na sua palavra, no seu conhecimento. Amados irmãos, aqui nós lemos anteriormente: se porém alguém de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá com generosidade. Peça a Deus, irmãos. Nós devemos ter segurança, certeza daquilo que você quer. Não seja como a onda do mar, levado para um lado e para o outro. Tenha fé e tenha certeza do que você quer diante de Deus. Tenha certeza daquilo que você quer. Muita gente tem ido por aí e pregado o evangelho, mas não tem vivido o evangelho. Por isso que nós devemos ter cuidado, irmãos, ter certeza da nossa fé. Se você quer conhecimento, busque, peça ao Senhor e Ele vai te dar. Porque o conhecimento e a sabedoria vem de Deus, não vem do homem, vem de Deus. E não duvide daquilo que Deus. Ele diz aqui: peça, porém, com fé, e nada duvidando. Nem nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agrepida pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará o Senhor alguma coisa. Essas pessoas que andam como a onda do mar, duvidando do que Deus pode fazer na sua vida, pode ter certeza que ele não vai alcançar do Senhor nada. O que é que ele diz aqui? Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, porque eles não têm fé, certeza no Senhor, eles não depositam totalmente a sua fé no Senhor, eles ficam duvidando. Por isso que muitas vezes a pessoa não recebe as bênçãos que o Senhor tem para nos dar. Irmãos, como é bom a gente buscar sabedoria no Senhor. Ele diz também: sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Pessoas indecisas, pessoas inconstantes, não tem segurança naquilo que fala, fala aquilo que não faz. Irmãos, nós devemos ter cuidado, nós devemos ter sabedoria. Tiago estava alertando o povo aqui como deveria manter sua vida diante do Senhor. Se você está passando por provação, suporte com perseverança, suporte com perseverança no Senhor, que o Senhor vai chegar com providência na tua vida. O irmão de condição humilde, glorie-se na sua exaltação, e o rico na sua humilhação, porque ele passará como a flor do campo. Aqui, amados irmãos, em Isaías 40, versículos 6 e 7, Isaías 40, versículos 6 e 7, ele diz assim, amados irmãos: uma voz diz: proclamai. E alguém pergunta: que hei de proclamar? Toda a humanidade é erva, e toda a sua glória é como a flor do campo. Amados irmãos, o irmão de condição humilde glorie-se na sua exaltação, e o rico na sua humilhação, porque ele passará como a flor do campo. Amados irmãos, o contexto diz aqui: tanto a pobreza quanto a riqueza produzem enorme pressão sobre a pessoa para que ela concentre no mundo. Você já percebeu, quando a gente é muito necessitado, a gente não tem tempo de buscar o Senhor, a gente não tem tempo de clamar a Deus. E a gente, quando tem muito recurso financeiro, é muito abençoado aqui nesta terra, a gente não tem tempo nem de pensar em Deus, nem pensar na família, quanto mais em Deus. Assim, amados irmãos, aqui diz assim: tanto a pobreza quanto a riqueza produzem enorme pressão sobre uma pessoa para que ela se concentre no mundo.
em vez de concentrar-se em Cristo, nós devemos se concentrar no Senhor. E ele diz aqui, amados irmãos, porque o sol se levanta com o seu calor ardente, a planta seca e a flor cai, e a formosura do seu aspecto desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. Amados irmãos, tudo passa na nossa vida. Tudo que nós passamos nessa vida, ela vai passar. Se você sofre com a sua escassez na sua vida, com as suas necessidades, tudo isto vai chegar ao fim, tudo vai passar, tudo se passa. E você, que é abastado em finanças, é um homem abençoado, irmãos, tudo isto vai passar. Você tem que se concentrar no Senhor. Você tem que dedicar-se sua vida ao Senhor. Ele diz aqui, amados irmãos, também, bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação. Tiago 5, versículo 11. Tiago 5, versículo 11. Ele diz aqui, eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Irmãos, nós devemos ser bem-aventurado aquele que suporta com perseverança a provação. Quantas vezes eu já não reclamei de Deus pelas lutas que eu passei? Quantas eu já não errei com o Senhor reclamando das situações que eu passava? Irmãos, como nós devemos ser perseverantes na provação, saber que tudo isto vai passar, saber que nós temos que confiar no Senhor. Jó, ele passou toda aquela luta, ele suportou, ele passou e ele teve vitória. O sofrimento de Jó foi terrível. Não foi os bens materiais que ele perdeu, não. Ele perdeu os filhos, todos os filhos de uma só vez. Amados irmãos, ele perdeu a sua saúde. Mas ele perseverou no Senhor, ele confiou no Senhor. Como é bom a gente confiar no Senhor. Irmãos, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Aos que o amam, amados irmãos. 2 Timóteo 4, versículo 8. 2 Timóteo 4, versículo 8. Versículo 8. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Você ama a vinda do Senhor ou você quer viver num mundo deste de perdição? Desde agora se me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Amados irmãos, que o Senhor prometeu aos que amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. É verdade. Quanto esta a atrai e o seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Como devemos vigiar, irmãos? Como devemos nos cobrir, pedir proteção a Deus, que Deus nos ilumine e nos guarde das tentações do inimigo, porque muitas vezes elas vêm, irmão, para nos se afastar de Deus. E,
Amados irmãos, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e o seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Lá em Romanos, capítulo 6, versículo 23. Romanos 6, versículo 23. Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala sobre esse tema. Versículo 6, capítulo 6, versículo 23. Ele diz aqui, amados irmãos, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo. O salário do pecado é a morte, irmãos. Cuidado na cobiça, cuidado na tentação do inimigo. Quantas vezes o inimigo te convida para fazer algo que é que você se afasta de Deus? Tenha cuidado, irmão, na cobiça, tenha cuidado com seus amigos, tenha cuidado por onde você anda, tenha cuidado por onde você conversa, tenha cuidado por quem você anda. Se você deve meditar de dia e de noite na palavra do Senhor e deve confiar no Senhor e se afastar dos maus caminhos. O salário do pecado é a morte, amados irmãos. Não se engane, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto. Muitas vezes as pessoas se gloriam da sua sabedoria, da sua inteligência. Mas, irmãos, não é essa inteligência, não são deles, é do Senhor. Quando Deus te abençoa, quando Deus te dá sabedoria para trabalhar, para fazer uma boa obra, vem do alto a tua sabedoria, não é de ti mesmo, porque de nós mesmos nós não temos nada. Não se engane, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto. Lá em Tiago 3, Tiago, capítulo 3, versículo 15, diz assim: esta não é a sabedoria que desce lá do alto, pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Irmãos, olha como nós estamos lendo aqui, amados irmãos. Não se engane, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto. Tiago diz aqui, no capítulo 16, pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica e gentil, amigável, cheia de misericórdia e bons frutos, imparcial, sem fingimento. A sabedoria perfeita de Deus é muito boa. Irmãos, descendo do Pai das luzes, descendo do Pai, a sabedoria vem do céu. 1 João 1,15. 1 João 1,15. Ele diz aqui, 1 João 1,5. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Deus é luz, irmãos, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas.
1 Pedro 1:23. 1 Pedro 1:23. Diz assim: porque vocês foram regenerados não da semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. É permanente, amados irmãos. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como as primícias para das suas criaturas. Vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar. Nós devemos ser, cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar. Aqui em Provérbios 13, versículo 3, Provérbios 13, versículo 3, ele diz assim: quem vigia as suas palavras conserva a sua vida. Como é bom a gente só falar o necessário e ouvir mais do que falar. Isso aqui é uma doutrina que Deus está nos dando aqui. Tiago está nos ensinando como devemos nos comportar diante de Deus. Como devemos nos comportar diante dos nossos irmãos. Como devemos agir diante deles. Ele diz também assim, irmãos, e tardio para ficar irado. Tardio para ficar irado. Aqui em Eclesiastes 7, versículo 9, ele diz assim, amados irmãos: não se apressem em ficar irado. Não se apressem em ficar irado, porque a ira se abriga no íntimo dos tolos. Tem muita gente que se ira por tanta facilidade. Deus me ajude, Senhor. Eu já fui assim, irmãos. Eu já me irei muitas vezes com tantas coisas e eu só tive prejuízo, irmãos. Nós devemos ser tardio em falar. Nós devemos ter temperança naquilo que fazemos diante de Deus. Vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio em falar. E tardio em ficar irado, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolha com mansidão a palavra, implantando-se em vocês aquela poderosa para salvá-los. Porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolha com mansidão a palavra implantada em vocês, e a qual é poderosa para salvá-los, a palavra de Deus. Nós devemos acolher, nós devemos guardar os mandamentos do Senhor. Nós devemos agir, primeiro nós devemos pensar antes de agir. Nós não podemos ter ira, irmãos. A ira não provém de Deus. Nós devemos ser tardio em falar e primeiro escutar, irmãos. Porque muitas vezes a gente fala aquilo que não é de Deus. A gente age de modo que não é de Deus. Amados irmãos, e a palavra implantada em vocês, o qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, irmãos. Não adianta você ouvir uma mensagem aqui, uma mensagem ali, 50 mensagens por dia e não guardar, e não ler a palavra, e não se alimentar da palavra. Irmãos, o Senhor diz aqui, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes. Ele diz aqui, amados, em Mateus 7, 24, capítulo Mateus 7, versículo 24, diz: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que construiu uma casa sobre a rocha. Não só ouça a palavra de Deus, mas pratique, irmãos. Nós devemos, seja praticantes da palavra e não somente ouvintes.
Como devemos ser praticantes da palavra, irmãos? Amados irmãos, o tema central desta palavra é praticar exigido pela palavra de Deus. Ele diz assim, irmão, nós devemos praticar. Se você, irmãos, é uma nova criatura, como é que nós devemos praticar a palavra de Deus? É não falar dos outros, não se irar com os outros, não agir de modo que aflige o coração dos outros, ser humilde, tratar os outros com bem, fazer, ajudar quem necessita, orar por quem necessita. Isso é para praticar, irmãos. Praticar, praticantes da palavra, sejam praticantes da palavra de Deus e não somente ouvintes. Que adianta eu falar aqui da palavra de Deus e eu não viver o que eu estou vivendo, o que eu estou falando, irmão? Não adianta de nada. Deus não recebe, isso aqui só fica no teto, do teto desce. Irmãos, nós temos que procurar vivermos a palavra de Deus. Nós temos que praticar aquilo que Deus nos ensina. Não adianta você ouvir todos os dias uma mensagem do Senhor e não praticar, irmãos. Você tem que ser praticante dela. Se você aprendeu como devemos agir, então pratique aquilo que Deus te ensinou. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho. Pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Devemos não ser ouvintes, só ouvintes da palavra, mas devemos praticar aquilo que Deus nos ensina. Você que não tem tempo para ler a palavra, mas comece a praticar aquilo que você está aprendendo com o Senhor, porque Deus ele tem direcionamento para essa palavra. Amados irmãos, ele diz aqui, porque se alguém é ouvinte da palavra e não a pratica, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho. Pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nela preserva, não sendo ouvinte, que logo se esquece, mas operoso praticante. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realiza. Amados irmãos, aqui em João 13, 17, João 13, versículo 17, apóstolo João diz assim: se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Não adianta, amado irmão, muitos aí são teólogos inteligentes, cheios de conhecimento da palavra, cheios de sabedoria, e não as pratica. Não adianta, é melhor você ter pouco conhecimento e praticar. É melhor você ter o mínimo de conhecimento e praticar, do que ser muito sábio dentro da palavra, muito sábio dentro do conhecimento de Deus e não praticar, irmãos. Ele diz aqui, se enviado, se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados se as praticarem. Pratique, irmão, não seja só ouvinte da palavra. Faça o ídolo, confia no Senhor, esse alcançará misericórdia. Amados irmãos, se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, olha o que é que diz aqui, irmãos, o apóstolo Tiago: se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando-se a si mesmo. A sua religião é vã.
A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Se afastar do mundo, irmão. Se afastar dos prazeres do mundo e guardar-se incontaminado do mundo e visitar os órfãos e as viúvas. Vamos ver o que Jesus fala aqui em Isaías 1, versículo 17. Isaías capítulo 1, versículo 17. 1, versículo 17. Irmãos, essa palavra, quando a gente fala, irmãos, ela vem para nós mesmo. Ela reflete na nossa vida pessoal, como nós devemos agir no momento de situação difícil. Isaías 1, versículo 17, ele diz assim, amados irmãos: aprenda a fazer o bem, busquem a justiça, repreendam o opressor, garantam o direito dos órfãos e defendam a causa da viúva. Isto é uma lei do Senhor. Quantos nós temos deixado tantas senhoras e senhores aí, órfãos, que nós não ajudamos? Quantas pessoas enriquecidas com tanta fortuna não olham para a pobreza, para a necessidade daqueles que necessitam? Que adianta, irmãos, a gente ganhar o mundo inteiro e perder a salvação? Que adianta você ter rios de recursos e não poder ajudar o próximo? Irmãos, aprendam a fazer o bem. Busque a justiça. Seja justo diante de Deus e diante daqueles que você convive. Repreenda o opressor, garanta o direito dos órfãos e defendam a causa da viúva. Meus irmãos, e se afaste do mundo. Ele diz assim: e guarde-se incontaminado do mundo. Quer dizer que nós devemos se afastar dos prazeres mundanos, se afastar dos desejos do mundo. Amados irmãos, meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Como é que você diz, irmãos, que tem fé, que é cristão, e trata as pessoas com diferença? Ele diz assim, irmãos: porque se entrar na sinagoga de vocês um homem com anéis de ouro nos dedos, vestindo roupas luxuosas, e entrar também um pobre, muito mal vestido, e vocês derem um tratamento especial ao que está vestido com a roupa luxuosa, dizendo-se: você sente-se aqui, aqui é o lugar de honra, e disserem aos pobres: você fica em pé ou sente-se ali abaixo do estrado nos meus pés, será que você não estará fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas com critérios errados? Irmão, quando eu vou falar isso aqui, irmãos, diretamente para a igreja. Quantos acham-se, irmãos? Quantas igrejas hoje têm aquela parte dos ricos e a parte dos pobres, irmãos? Quantas pessoas se acham no direito de achar que porque você tem um direito, você tem um dinheiro, você tem um recurso melhor do que tal, fulano de tal, você não merece ser tratado igual a ele? Irmãos, nós devemos ter cuidado em como tratar as pessoas. Nós devemos ser iguais uns com os outros. Nós devemos tratar igualmente. Irmãos, por isso que muitos vão ter surpresa quando Jesus voltar. Muitos vão ser surpreendidos. Porque muitos estão em busca disso aqui, amados irmãos. Muitos estão aqui pregando o evangelho com o pensamento financeiro. Quando você entra em algumas igrejas evangélicas, amados irmãos, a gente vê uma luxúria. Eu não vou falar aqui de A nem B, não. Há algumas igrejas que você vê aquele luxo exorbitante, as pessoas com vestidos caríssimos. E, amados irmãos, eles se sentam nos melhores lugares da igreja. Eles são separados para os lugares deles. Irmãos, nós não devemos ter distinção de pessoas.
E vocês deram tratamento especial que vestido com a roupa luxuosa, dizendo, você sente-se aqui no lugar de honra. E disserem ao pobre, você fica em pé ou sente-se ali abaixo do estrado dos meus pés. Será que vocês não estarão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas com critérios errados? Irmãos, nós não devemos ter parcialidade, nós devemos ser justos uns com os outros. Porque você tem uma condição melhor, mas você não é melhor do que eu que não tenho. Você não pode achar porque você é o homem bem-aventurado aqui nesta terra, achar porque eu não tenho uma boa aventurança financeira, eu estou falando, ser um homem bem equilibrado financeiramente. Você não pode se achar melhor do que o outro. Irmãos, aquela mulher sunamita que estava pedindo a Deus um socorro, e o Senhor disse assim, você come das migalhas que caem, eu como, Senhor, das migalhas que caem da mesa do meu Senhor. Irmãos, aquela mulher, ela se humilhou diante de Deus, pedindo socorro para a sua filha. Como devemos tratar, como o Senhor tratou aquela mulher? Ela era sunamita, mas o Senhor, os apóstolos disseram, Senhor, tira essa mulher, afaste ela. E ele disse, eu vim para aqueles que necessitam. O Senhor veio para aqueles que buscam a Ele, que necessitam dEle. Aqueles que se acham grande e acham que não precisa do Senhor, o Senhor ele vai ter um encontro com Ele um dia. Amados irmãos, escutem, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros no reino de Deus, que Ele prometeu aos que o amam. Amados irmãos, escutem, meus amados irmãos, porque por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres, para seres ricos e herdeiros do Senhor. Irmãos, eu quero ser miserável, eu quero ser pobre, mas eu quero ser rico, herdeiro de Deus. Nós devemos buscar a Deus e andarmos em confiança no Senhor. Ele diz aqui, em fé e herdeiros do reino de Deus, que ele prometeu aos que o amam. Aqui em 1 Coríntios 1, 26 a 28. 1 Coríntios 1 Coríntios 1 Coríntios. Ele diz aqui, amados irmãos, 1 Coríntios 1, 26 a 28, versículo 26. Irmãos, considerem a vocação de vocês, não forem chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas deste mundo para envergonhar os fortes. Irmãos, considerem a vocação de vocês, não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas desse mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes deste mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Amados irmãos, Deus ele é justo, o Senhor é fiel. Ele diz, e Deus escolheu as coisas humildes deste mundo e as desprezadas, aquelas que ninguém dá valor, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Amados irmãos, como é bom a gente servir a Deus com certeza daquilo que nós estamos fazendo.
Amados irmãos, é aqui, diz assim: no entanto, vocês desprezam os pobres, por acaso não são os ricos que oprimem vocês? E não são eles que arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que foi invocado sobre vocês? Se vocês de fato observarem a lei do reino, conforme está na Escritura, ame ao seu próximo como a ti mesmo. Não adianta, amados irmãos, você ouvir a palavra e não praticar. Amar o seu próximo como a ti mesmo. Fazei o bem. Se, no entanto, vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecado. Se você está tratando alguém com parcialidade, não pense que você é melhor do que ninguém, que você é mais do que alguém. Às vezes, aquelas pessoas que estão dormindo na rua, cheio de sujeira, não tem como tomar banho, não tem como fazer suas necessidades. Irmãos, aqueles homens, às vezes, amado, nós devemos nos comparar a ele, porque nós não somos melhores do que eles. Nós somos igual a eles perante Deus. Nós podemos ter uma condição melhor aqui na terra, mas perante Deus nós somos iguais. Mas, irmão, você não sabe a intimidade que ele tem com Deus. Ele diz aqui: se vocês de fato observassem a lei do reino conforme está na Escritura, ame o seu próximo como a si mesmo. Lá em Levítico 19, versículo 18, eu vou continuar aqui o texto para adiantar. Se, no entanto, vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecados sendo condenados pela lei como transgressores, pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todas. Também aquele que disse não comete adultério, também ordenou não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor do mesmo jeito. Então, amados irmãos, assim falem e vivam como pessoas que serão julgados pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. Por isso que é bom a gente ter misericórdia. Por isso que é bom a gente usar de misericórdia. Porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver as obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessidades de alimento diário, e um de vocês lhe disser: vá em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhe dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Amados irmãos, nós devemos ter fé e agir com as obras, irmãos. Ele diz aqui: a fé sem as obras é morta. Ele diz aqui, amados irmãos, assim também a fé, se não tiver obras por si só, por si só está morta. Ele diz aqui, amados irmãos, em Gálatas 5, versículo 6. Gálatas 5, versículo 6. Gálatas 5, versículo 6. Ele diz assim, amados irmãos: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Nós devemos ter amor pelo próximo. Nós devemos amar aqueles aquele teu inimigo você tem que amar. Você tem que amar o teu próximo como a ti mesmo. Se alguém necessita de algo e te pede, você tem condição de fazer algo por aquela pessoa, faça, irmão. Isto é o amor que você está dedicando àquela pessoa, é a misericórdia sua que está alcançando aquela vida. Mas alguém dirá: você tem fé e eu tenho obras, mostre-me essa sua fé sem as obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé.
Você crê que Deus é um só, faz muito bem até os demônios creem e temem. Até os demônios creem e temem ao Senhor. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem as obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Foi pela fé, irmãos. Abraão, quando Jesus disse: Abraão, Abraão, sacrifica o teu Isaque. Irmãos, leva o teu Isaque para ser imolado ali no Monte Moriá. E Isaque, ele saiu ali, irmãos, e pegou a madeira, pegou duas pessoas para lhe ajudar, e quando foi subir o monte, Isaque levou a madeira com si para o sacrifício, mas ele não sabia que o sacrifício era ele mesmo. E Abraão amarrou, mas a fé dele estava inabalável no Senhor. Se Deus deu o filho a ele, Deus era capaz de ressuscitá-lo. Então, amados irmãos, não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você seria capaz de oferecer seu filho para o sacrifício? O Senhor pediu Isaque de volta. O Senhor deu Isaque a Abraão e pediu de volta. Ele queria testar a fé de Abraão. Como estava a fé de Abraão? E Abraão levou seu filho para imolá-lo. E quando Abraão ia descendo o machado sobre seu filho, Jesus disse: Abraão, Abraão, a tua fé, a fé de Abraão. Jesus percebeu que a fé de Abraão era certa, era convicta no Senhor. Abraão tinha certeza que o Senhor ia suprir naquele momento. E a ovelha estava ali do seu lado. No momento que eles chegaram, a ovelha não estava, mas quando o Isaque foi amarrado, ia sendo imolado, a ovelha estava ali do seu lado. E ali Abraão sacrificou aquela ovelha no lugar de Isaque. Ele demonstrou a fé no Senhor. Ele demonstrou que Jesus poderia surpreendê-lo naquele momento. Ele acreditou, ele teve fé no Senhor. Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras, que foi pelas obras que a fé se consumou. Ele teve fé, irmão. E se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isto lhe foi atribuído para a justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Agora, assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. Tem que andar as duas juntos, irmãos. Se você tem fé em Cristo, faça algo por aqueles que necessitam. Como é bom a gente fazer a obra do Senhor. De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada? Quando acolheu os emissários e o fez partir por outro caminho, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem as obras é morta. Não adianta você dizer que tem fé, mas quando é para fazer algo pelo próximo, você endurece o seu coração. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeçar no falar, é indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos nossos cavalos, para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios, que sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Assim também a língua, um pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Veja como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo,
é um mundo de maldade. A língua é situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. Como devemos ter o controle da nossa língua? E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno, pois toda espécie de animais, de aves e de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. Mas a língua ninguém é capaz de domar, é mal incontida, cheio de veneno mortal. É verdade, como tem pessoas que usam a língua como para ferir, para magoar, como devemos ter cuidado nesta coisinha pequena que nós temos na nossa boca. Nós temos que ter cuidado, pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. Mas a língua ninguém é capaz de domar, é mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos as pessoas, não é? Muitas vezes a gente agradece a Deus e ao mesmo tempo a gente amaldiçoa alguma pessoa que não gosta dela. A língua, irmão, de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode uma fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água salgada? Não pode. Você deve ter prudência, deve ter sabedoria no falar, deve ter, antes de falar, pensar, deve agir. Se você é um servo de Deus, tem que ter cuidado nas coisas que você fala. Amados irmãos, por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Por isso que nós devemos sempre meditarmos nas coisas de Deus, sempre andarmos na presença de Deus, guardarmos os mandamentos dele. E devemos ter cuidado, irmãos, na nossa língua, na nossa maneira de viver. Nós devemos ser perseverantes no Senhor, andar com sabedoria, procurar pedir a Deus sabedoria, porque ele é generoso para nos dar conhecimento da sua palavra, ser tardio em falar, ser tardio em falar, mas escutar, não se irar por qualquer bobagem. Amados, a sabedoria vem lá do alto, a sabedoria vem do Senhor. Quem entre vocês é sábio e inteligente, mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Como está a sua conduta diante de Deus? Se pelo contrário você tem em seu coração inveja, amargura e sentimento de rivalidade, não se glorie disso, nem mintam com a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável e cheio de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é capaz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Mas, irmãos, como nós devemos proceder com o povo de Deus, como nós devemos agir. Isso aqui, irmãos, é um ensinamento primeiro para mim. Deus colocou essa palavra no meu coração hoje. Nós, às vezes, queremos ouvir uma palavra de ânimo, uma palavra de promessa do Senhor, mas você primeiro precisa se consertar com Deus. Ele diz aqui, meus irmãos, tenha motivo de grande alegria no fato de passarem por várias provações. Na provação, irmãos, suporte as suas provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz a perseverança.
Irmãos, nós também estudamos aqui como obter a sabedoria. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovação. Peça a Deus sabedoria que Ele te dá. Seja sábio diante de Deus. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Não duvide das coisas de Deus. Se você quer algo de Deus, peça com fé, confie nele, que ele vai agir na tua vida. Pobreza e os irmãos de condição humilde gloriem-se na sua exaltação. Irmãos, muitas vezes a gente nos entregamos aos problemas. Se você é pobre, se preocupa demais com as coisas que tem que lutar na sua vida diária e esquece de Deus. E as pessoas que são muito ricas esquecem também de Deus porque tem que se preocupar com as coisas da vida terrena. Nós devemos se preocupar com Deus, ele diz assim, porque o sol se levanta com seu calor ardente, e a planta seca e a flor cai, e a formosura do seu aspecto desaparece. Tudo passa, irmão. E ele diz assim, também o rico murchará os seus caminhos. Nós devemos perseverar no Senhor, confiar nele, não confiar na sua riqueza, na sua grandeza. Nós falamos aqui que nós devemos, bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a sua provação. Como devemos suportar quando estamos passando por algo que necessitamos de muita urgência, mas nós devemos ter sabedoria, perseverança no Senhor. A prática da palavra de vocês sabem que estas coisas, meus amados irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar. Também e tardio para ficar irado. Nós devemos ter cuidado, irmão, com a ira. Nós devemos ter cuidado com a boca, como que falar demais. Nós devemos ter contenção em tudo aquilo que falamos. Tiago, apóstolo, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes. Nós devemos ser praticantes e não somente ouvintes da palavra de Deus. Amados irmãos, mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela preserva, não sendo ouvinte e que logo se esquece. Nós devemos não ser só ouvinte, porque quando a gente ouve, muitas vezes a gente esquece. A gente tem que ser praticante também. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes. Não deve haver parcialidade entre os irmãos. Não devemos ter tratamentos diferentes, porque aquele que é mais rico tem um tratamento diferente do que aquele que é mais pobre. Devemos tratar todos por iguais, porque nós somos todos iguais. Eu não sou melhor do que o irmão, nem o irmão é melhor do que eu. Nós somos iguais perante a Deus, perante aqueles que estão na rua. Nós somos igual a eles, irmãos. Eles só estão muitos necessitados. Por isso que nós devemos ter cuidado, como nós devemos proceder como cristão. Ele diz também aqui, amados irmãos, a fé sem as obras é morta. Que adianta você ter fé em Deus e não praticar as boas obras que o Senhor nos ensina. Como devemos, irmãos, praticar as boas obras? Não adianta você dizer que tem fé no Senhor e não pratica as boas obras. Nós estudamos aqui também como devemos dominar a língua. A língua nos leva ao precipício. Por causa da língua, muitas vezes nós pecamos e o pecado nos leva à morte espiritual. Amados irmãos, a sabedoria vem lá do alto do Senhor, a sabedoria vem de Deus, a sabedoria vem lá do alto. Ele diz assim, quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostre as obras em mansidão de sabedoria mediante a sua boa conduta. Nós devemos ter uma boa conduta diante dos nossos irmãos, perante Deus, porque nós vamos prestar conta um dia a Deus de tudo aquilo que nós fizemos aqui nesta terra. Se pelo contrário vocês têm em seu coração inveja, amargura e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto.
Não é sabedoria que desce lá do alto, pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Como devemos proceder diante de Deus? Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, pura, depois pacífica, gentil, amigável e cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, em paz que se semeia o fruto da justiça para os que produzem paz. Como devemos se manter diante de Deus, como devemos viver diante de Deus. Não adianta, amados irmãos, a gente viver uma vida de engano. Não adianta você dizer que é cristão e ao mesmo tempo não ser. Você está mentindo para si mesmo. Como é bom a gente estudar a palavra de Deus e procurarmos vivermos diante do Senhor como Ele devemos viver, sem parcialidade, tratar todos iguais, fazemos a obra, temos fé, mas amamos e fazemos a obra do Senhor. A fé sem obras é morta. A sabedoria vem de Deus. Que Deus te abençoe nesta noite, medite nesta palavra, estude a palavra de Deus, Tiago capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. Medite nessa palavra, como deve ser uma conduta de um cristão, como deve ser uma conduta de um servo de Deus. Que Deus te abençoe. Pai, estamos aqui na tua presença, Senhor. Te agradeço por tudo, Senhor. Guarde a minha vida, guarda a vida da minha família, guarde meu filho. Senhor, obrigado pela tua palavra. Me ensinaste mais um dia, hoje. Cada dia mais que eu leio a tua palavra, eu aprendo mais um pouco. Ajuda teus filhos, ajuda a conduta dos teus filhos, Senhor. Ajuda eles a encontrarem a fé, ajuda eles a encontrarem como devem viver diante de Deus, diante dos homens. Abençoa teus filhos, chegue com milagre, com providência na vida de cada um, Senhor. Abençoa a tua igreja, abençoa nosso país, abençoa teus missionários, abençoa, Senhor, todos os ouvintes da tua palavra. Abençoa a tua palavra, Senhor. Que esta palavra possa chegar aos corações daqueles que necessitam, Senhor, de uma meditação profunda. Muitas vezes nós queremos algo de ti, Senhor, mas estamos totalmente agindo de forma contrária a ti, Senhor. Abençoa a tua igreja, desperta o teu povo, Senhor. Assim eu já te agradeço em nome de Jesus. Se Deus não voltar, estaremos aqui amanhã, irmãos. Compartilhe desta palavra e nos ajude a pregar o Evangelho. Nos siga nas nossas páginas, no nosso YouTube, Bênção, e lá no Ministério da Palavra de Deus. Nós temos 2 canais no YouTube, Ministério da Palavra de Deus e canal de Bênção. Nos ajude nas nossas páginas, nos siga no Instagram, e assim o Senhor te abençoe. Que seja tudo para a honra e glória do nome do Senhor. Medite na palavra do Senhor, como nós devemos, como cristão, viver, irmãos. Como devemos agir. Como nós devemos ser. Não adianta, irmãos, você ouvir a palavra de Deus e não a praticar. Que Deus te abençoe nesta noite. Seja um ouvinte só, não seja só um ouvinte da palavra, mas a pratique na sua vida cotidiana. Amém? Que Deus te abençoe.